Olha pra lá agora, olha lá. Na minha mão aqui, ó. Pô, você já troca aí. Tá vendo? Boa, boa. Acabou. É rústico. Isso acaba ajudando na edição ou não tem nada a ver? Essa troca Cara, de câmera que você faz. Isso é edição. É. A minha edição aqui É direta, né? Então facilita, até, inclusive, né? Até porque eu assumi que este aqui não é um programa do YouTube. Isso aqui é um programa em áudio. Tá. Com câmeras gravando. Entendi. Entendeu? Então ele não tem o acabamento, não tem nada daquilo. Não é a super iluminação. Não. É quase como se fosse uma câmerazinha de como é que eu vou dizer? Uma câmerazinha de vigilância. Entendeu? Entendi. E aí o que aconteceu? Isso me permite brincar, né? Eu tenho licenças poéticas aqui. Que eu não teria se eu fosse fazer um negócio mais... Sensacional, cara. Muito bem, mais um Leadercast. Sempre eu começo comentando como é que o meu convidado veio parar aqui. Isso aqui foi legal, isso aqui é daqueles que eu gosto, né, cara? Eu tô aqui trabalhando um belo dia e entra uma mensagem. Cara, nessas alturas eu já não consigo mais lembrar de onde veio a mensagem. Veio, são tantas. É tanto espada, mas entrou uma mensagem de algum lugar. Eu não me lembro se foi um DM pelo Instagram, pelo Twitter, LinkedIn, sei lá o que foi. Eu sei que ele mandou uma mensagem: pô, Luciano, tudo bem? Aqui é o fulano, tá. Como é que é? Pô, eu trabalho com isso. Ele falou: pô, que legal, vem aqui me conhecer, né? E a gente enrolou, eu fui lá te conhecer. Conheci, cara, e achei um barato a proposta do que ele tem lá. Eu falei: cara, eu vim te conhecer, mas eu quero você no Leadercast, né? Ele falou: bom, uma hora nós vamos. Foi difícil, né? Agendas complicadas, mas quando a gente quer, a gente consegue, né? Então aí, né? Você sabe que o programa tem 3 perguntas, que são as únicas que vale a pena, o resto é tudo, você pode chutar à vontade. Legal. Mas seu nome, sua idade e o que é que você faz? Legal, meu nome é Farias Souza, minha idade 47 anos, agora no próximo 1º de outubro farei 48 anos. 48 anos. Chegando em 50. Vem cá, cara, ninguém chama Farias. Farias é o segundo nome. Você sabe que isso aí é muito interessante. A minha carreira profissional começou lá no McDonald's. Tenho muito orgulho de ter passado por lá, uma grande história, né? Lá eu permaneci por quase 14 anos. E todas as pessoas quando chegam lá como atendente, como chapeiro no McDonald's, logo na sequência eles recebem então uma pessoa que é o treinador ali, que vai treinar nos processos básicos da loja. E quando eu cheguei lá, né, o meu primeiro nome é Nadiomar Farias de Souza. E o meu treinador, Wallace, ele falou: olha, esse nome não é um nome tão legal. Eu acho que eu vou colocar Farias no seu crachá. E dali em diante, Luciano, acabou pegando. E tem tanta história legal com esse nome, porque eu me lembro muito bem que depois de alguns anos lá, eu tinha um gerente de loja, o nome dele é Edson. E ele falou assim pra mim, né? Eu cheguei na gerência e ele tava falando com o pessoal do RH, falou: não, mas eu não tenho esse nome aqui na minha folha de pagamento, não, nunca ouvi falar nesse tal de Nadiomar. E na realidade era ele. Era você. Exatamente. Então o Farias pegou porque o meu treinador, o Wallace lá no McDonald's, acabou colocando o nome de guerra e ficou Farias, então todo mundo me conhece como Farias. Nadiomar não vem do sul-sudeste, cara. Não, pior que vem. De onde vem? Isso vem uma história muito longa. Assim, ó, isso ninguém sabe, hein, Luciano? Olha só. Bem-vindo ao Leadercast. Aqui... O que acontece? A minha bisavó morou lá em Florianópolis. Eu sou de Balneário Camboriú, sou natural de Balneário Camboriú. Inclusive as pessoas que estão nos ouvindo aqui, já mando aqui um abraço. Que virou a Dubai brasileira, né? O negócio cresceu demais lá. E minha bisavó e meu bisavô de Florianópolis. Meu bisavô se chamava Floriano e ele teve uma filha que se chamava Floriza, porque ele era de lá de Florianópolis. Okay. Minha avó Floriza casou com meu avô Mário. E aí nasceu meu pai Florimar. Olha só a loucura, hein? Começou lá em Florianópolis. Sim. Meu bisavô começou com o nome de Floriano, porque nasceu em Florianópolis. Teve a minha avó Floriza. Casou com meu avô Mário. Nasceu meu pai Florimar. Que casou com a minha mãe Nádia. Nadiomar. Exatamente. E adivinha o nome da minha filha? Mar? Não. Valentina. Tá bom, eu parei com isso agora. Você cortou barato, cara. Tava vindo. Tem uma narrativa fantástica aí, cara. Tudo bem. Puta, mas eu sofri na escola, hein, Luciano? Nossa. Mas eu brinquei no negócio do sul-sudeste aqui, porque normalmente
no Nordeste os caras fazem umas combinações que são Sim. sensacionais, né, cara? Eu me lembro que uma vez eu tava lá na região de Irecê, na Bahia, anos 70 isso, né? E eu conheci um cara, o nome dele era Abecide. Bom, Abecide, né? E eu, pô, de onde veio esse nome? Não, meu nome é ABCD. Não e é era possível. uma ABCD. E, cara, mas dá pra se divertir de montão aqui. Mas você sabe que assim, durante muito tempo, até na faculdade e tal, o pessoal falava, né, na hora de fazer uma chamada, confundia um nome feminino, né? Às vezes, por exemplo, Nádia Omar, sim. isso, por exemplo, às vezes eu tô com a minha esposa num consultório médico, Dona Nádia Omar. Pô, não tem nada a ver, Você pô. tá na moda, cara. Você tem um nome que todo mundo queria ter hoje em Não dia. é verdade? Vamos aproveitar, né? Não precisa chamar de ele, né? Chama de Nádia Omar, tá feito aí, né? Mas vamos lá, Legal. Farias então. Farias, é. Bom, nasceu em Floripa, a gente já Balneário Camboriú. Em Floripa, Isso. em Balneário Camboriú. Você tem irmãos? Sim. 3 irmãos, um deles mora no Rio de Janeiro e 2 já são falecidos. Tá. E seu pai e sua mãe faziam o quê? Meu pai, motorista de caminhão, de entregas, e minha mãe, costureira. Assim, uma infância ali, Luciano, bem difícil, cara, muito difícil. Esses dias eu tava lembrando, infelizmente a gente teve esse problema no Rio Grande do Sul, né? Você deve ter... Né? Cara, foi muito difícil. Eu me lembro que em 1986, eu tinha 10 anos ali, 9 anos de idade, e eu passei por uma enchente muito grande lá em Balneário Camboriú. E isso me fez relembrar do que aconteceu, porque eu morei durante quase 30 dias numa escola pública, durante essa enchente que teve lá, uma enchente muito brava. E eu me lembro que durante esses 30 dias, Luciano, a gente teve que comer com a mão, cara. Foi muito difícil. E aí... Cara, é um nível de catástrofe... Assim... que quem não tá lá não tem noção. Não tem noção. Eu me lembro, eu vendo as fotos e tudo, e falando, e conversando com meus amigos do Rio Grande do Sul, o cara falando, bicho, você não faz a menor ideia. Do que é? Não, eu tô vendo, você não tá vendo, cara. Não tá. Você tem que estar aqui para você sentir o cheiro, para você sentir a temperatura, para você ouvir os ruídos. Isso aqui te traz para dentro do ambiente que não tem como explicar o que está acontecendo aqui, né? E a gente olha aquilo de longe e fala, cara, não dá para sentir a dimensão. É uma guerra, cara. É uma guerra. É uma guerra. Parece que é destroço de uma guerra, né? E eu me lembro que eu conheci Balneário nos anos 70. Tá. No comecinho de tudo lá. E eu me lembro que é recorrente a história de enchentes lá, né? Não só lá, mas em Santa Catarina ali tem em vários lugares. Ali, né? O Rio Itajaí, né, de tempos em tempos ali por conta das chuvas. Joinville já sofreu muito também. Sim. Itajaí, Balneário. Então, e naquela época a marmita, a quentinha, né, que vinha, era de alumínio e a gente não tinha nada. Então era com a mão mesmo. Você pegava arroz e feijão com a mão. E aquilo me marcou muito, Luciano. Então, quando... Você ficou ilhado lá? Sim. Vocês ficaram ilhados? Sim, ilhados. Eu e minha avó, nessa época eu morava com a minha avó. E me lembro do bombeiro entrando com uma lancha, uma pequena embarcação dentro de casa, pela porta de casa. E a gente foi resgatado dentro da sala, em cima da mesa. Né? Tudo alagado, né? E que idade você tinha? Eu tinha 8 para 9 anos. Cara, que loucura, né? E me lembro, assim, isso tá muito claro na minha cabeça de como funcionou. Foi muito difícil. E aí, o mais difícil é voltar depois, né? A água baixou e tal, depois Porque de um mês. É uma segunda tragédia. A primeira tragédia terrível. É você ver aquela água entrando, Terrível. a tua sensação de que não há o que ser feito, cara. A não ser sobe pra fugir dela. Sim. E a hora que a água baixa aí... e mostra o que sobrou ali, aí porque ali o prejuízo fica evidente, fica na cara da gente, né? E aí me lembro que durante muito tempo ali, eu acho que uns 3 ou 4 meses depois, a gente recebendo doações de roupa, colchão, né? O que tinha, né? O que a gente poderia receber ali para tentar reconstruir. E foi muito difícil. E aí eu me lembro que agora recentemente aconteceu no Rio Grande do Sul e deve ter sido realmente muito difícil. Pois é. Como é que é o teu apelido quando era criança? Mazinho, não era né? Farias. Por conta, era Mazinho? Mazinho, Então, assim, os meus irmãos, a minha família ainda me chama, então, toda vez que eu vou pro sul, lá pra Balneário, o pessoal me chama de Mazinho. O que o Mazinho queria ser quando crescesse? Cara, piloto de avião. Piloto de avião, uma coisa simples, né? E simples, hoje em dia, né, a gente sabe que... Sempre foi charmoso isso. Sempre foi. Até hoje é charmoso. Né? Não necessariamente ser piloto de avião, mas eu queria pilotar. Ok. Eu queria ter a chance de um dia ter na minha mão o manche ou o joystick de um avião. Conseguiu? Sim.
Ah, é? Consegui. Então, Consegui. Na realidade, assim, isso foi uma briga com a minha esposa. Sim. Por quê? Eu tenho um amigo que ele tem um monomotor. Sim. E a gente pegou um sábado aqui, tava um sol maravilhoso. E ele falou assim, hoje você vai pilotar comigo. É um monomotor, então já sabe, né? Se der pane no motor, acabou, né? Mas ele tinha um paraquedas, o avião tinha um paraquedas. Qualquer coisa. E caía. E aí eu tive a oportunidade, então, junto com ele, de ir daqui do Campo de Marte, em São Paulo, até Ubatuba e voltar. A gente foi lá, almoçou e voltou. Foi uma experiência espetacular. Legal. Que eu tive a oportunidade, então, de atingir o meu sonho, vai. Ainda vou fazer uma dessa aí. Pô, cara aí, dá mão aqui. Você está falando com um cara que voou no protótipo do Bandeirante pilotado pelo Osiris Silva. Porra, Osiris, Lembra da mestre, história? Eu contei a história aqui, cara. Ele foi para Bauru, levou o protótipo para apresentar para a cidade dele, pegou as autoridades para enfiar no avião, para dar uma volta no protótipo. Meu pai não entra no avião, mas nem pegou. Eu não vou, mas me enfiou lá dentro. E eu voei no protótipo do Bandeirante. Imagina, eu vou fazer um voo desse aí que você está falando. Pô, aí, é muito legal. Delícia, né? Mas aí, esse sonho de ser o aviador aí, alguma coisa assim, você seguiu adiante nele ou não, eu tive... coisa de criança só? Não, coisa de criança, ao longo da minha carreira aí profissional, desenvolvimento. Sempre estudei muito, gosto de assistir muita coisa, séries. No YouTube também tem muita coisa. E eu trago aqui, Luciano, uma coisa interessante. Depois eu fui descobrir por que isso me motivava. Porque um comandante, né, o piloto do avião ali, ele precisa tomar boas decisões. Né? Dizem que é o seguinte, olha só que coisa interessante. Um comandante de avião, ele tem longas jornadas de solidão, de tranquilidade, salpicado de momentos de tensão. É um goleiro, cara. Cara, impressionante. É um goleiro. Tá tudo muito bem, do nada. É um goleiro, bicho, é um goleiro. O jogo tá rolando e o goleiro tá assistindo. De repente tem um momento em que ele tem que se superar. Isso. Aí tem que tomar decisão e aquele momento é crucial. Se ele errar, o time perde, cara. Exatamente. É o piloto, né? E a decisão não pode ser aquela atabalhoada, né? Sim. Você precisa pensar bem para tomar decisão em pouco tempo, obviamente, né? Eu me lembro que lendo um pouco sobre isso, diz que tem um piloto, né? Não vou me lembrar do nome dele, é um americano, que ele estava a 30 mil pés lá, tudo bem, explodiu um motor e ele falou, a primeira coisa que eu pensei foi colocar as minhas mãos embaixo das minhas pernas para travar e não tomar nenhuma decisão durante 1 minuto. Para eu pensar e entender o que estava acontecendo para depois sim tomar a decisão de fazer alguma ação. Então, olha que um piloto treinado, sabendo o que está fazendo, pode salvar um voo, né? Sim. Tem alguns vídeos interessantes, eu até recomendo para quem puder assistir, que mostra arremetidas nos aeroportos aqui de São Paulo, né? Eu não me lembro se foi o Lito, alguém que publicou aí, até para tirar um sarro, falar, cara, dá uma olhada como os pilotos estão apavorados, né? E não estão, cara, os caras estão na boa, o avião vem, deu aquela arremetida e os caras lá dentro, atenção, papi, papapá, você fala, são treinados, né? Eles estão sob controle, né, na coisa ali, né? Isso faz parte do trabalho deles. É fascinante, pegar a aviação como modelo para o mundo dos negócios é impressionante. Quando você vai falar de processo, de redundância, de checklist, de proteção, né? De aprender com erro, cara, não tem nada, nenhuma indústria faz como faz a aviação, né? Aviação, é bem legal, cara. Por isso que esse cara faz sucesso no YouTube. Sim. É um barato assistir, né? E aí, você foi fazer o que da vida, cara? Molequinho não ia ser piloto, não, fazer o quê? Claro, com certeza. E aí eu me lembro que minha família então muda para o Rio de Janeiro, sai de Balneário Camboriú, tinha uma parte ali que estava em Itajaí, que é uma cidade muito próxima de Balneário, e a gente vai com o meu avô lá para o Rio de Janeiro. Meu avô comprou um negócio, que era um frigorífico, que tinham vários açougues, e a família toda vai junto. E aí eu continuo estudando ali no ensino médio, no ensino fundamental primeiro, depois no ensino médio, e quando eu tenho de 15 para 16 anos, eu vou trabalhar com meu avô, mas não gosto muito daquele negócio do açougue, um pouco perecível, muito sujo, sangue, aquilo não me motivava de jeito nenhum, até que eu encontrei então uma oportunidade de trabalhar no McDonald's. Eu passei na frente de um McDonald's lá em Madureira, no Rio de Janeiro, e ainda lembro da Rua Edgar Romero 101, foi o primeiro McDonald's. Aí eu passei lá, e aí tava lá, inscrições abertas, venha trabalhar conosco. E aí eu fiz uma ficha, mas sem nenhuma pretensão. Que idade você tinha? Eu tinha de 15 para 16 anos.
E aí fiz a ficha, no outro dia eu recebi um telegrama em casa, naquela época ainda tinha telegrama, você lembra disso? Sim, opa. Telegrama, por favor. Atenção, você que está nos ouvindo. Telegrama, não é Telegram, hein? Telegrama era um papelzinho com uma mensagenzinha, frase escrita, que alguém entregava na tua casa, né? Isso. Alguém batia lá, não me lembro se era o correio que entregava, era o correio. Sim, sim. O correio entregava um papelzinho com uma frase escrita, um bilhete. Apresente-se dia tal em tal lugar, a tal hora, Isso. coisa assim, tá. Então, aí no outro dia eu voltei lá e fui aprovado. E lá eu acabei ficando quase 15 anos no McDonald's, fui promovido 12 vezes, tive uma oportunidade muito legal. E uma coisa interessante, o Mac é um grande formador de mão de obra, né? Eu tenho certeza que muitos ouvintes aqui do Leadercast já passaram aí pelo Mac. É uma escola de processos, Luciano. Sim. E para mim foi muito legal ter atuado lá durante muito tempo. E eu aproveitei o momento bom do McDonald's aqui no Brasil, que estava crescendo muito. Eu quero explorar isso aí, cara. E eu me lembro que eu cheguei lá em 93, 1993, e tinha um slogan lá muito legal que era assim: no ano 2000, ou seja, 7 anos à frente, o Mac precisaria ter 500 lojas no Brasil. Naquela época tinha 120 lojas. E eu falei, opa, se vai crescer, vai precisar de gente. Opa. Se eu estiver junto nesse negócio, eu vou crescer junto. E me lembro que no ano 2000, quando o Brasil completou 500 anos, a gente abriu a loja de número 500 lá em Porto Seguro. Uhum. Olha um plano bem feito, Luciano. Sim. O que pode acontecer numa empresa, num negócio, na carreira da gente. E num país como o Brasil, né, Que cara? é um Porque se você desafio. fala pra mim essa história dos Estados Unidos, eu falo, pô, tira de Tranquilo, letra. tranquilo. Aqui, cara, onde a cada 4 anos vira tudo de ponta cabeça, é complicado. Deixa eu explorar um pouquinho essa Tá, tua... vamos lá. Você com 16 anos entra no McDonald's. Eu tenho um curso aqui sobre produtividade que eu montei e em algum momento eu uso alguns exemplos do McDonald's, né? E um exemplo que os caras colocam lá que eu achei sensacional é o seguinte: falou, o McDonald's é uma das únicas empresas que você pega um moleque de 15 anos de idade passando na calçada, puxa o moleque pra dentro, e em uma semana ele vira um dos maiores fritadores de hambúrguer e batata frita do mundo. Que fica perfeito o que ele faz ali, né? O processo é tão bem desenhado que não tem erro ali, né? O cara pode entrar lá, e eu até brinco com os caras, falo, cara, quando é que tem... A coisa funciona de uma forma tão azeitada, está na minha palestra, a Fórmula de Inovação, que eu falo o seguinte: quando é que tem inteligência numa loja do McDonald's? Legal, legal. Aí os caras começam, não, no design, eu falo, não. Não. É quando o cliente pede sem molho. Que aí crava tudo, Porque né? aí o processo para de funcionar e um ser humano tem que entrar e falar, pensar. atenção, processo interrompido, neste momento alguém vai... E eu falei, cara, e eu tenho certeza, eu nunca vi esse número, eu gostaria de ver, mas eu tenho certeza absoluta que se você fizer um levantamento de 100% de problemas que acontecem de serviço no McDonald's, cara, 99% vai ser no cara que fez um pedido e veio Diferente. faltando. É o momento em que um ser humano entrou e fez alguma bobagem ali, esqueceu de botar um molho, etc e tal. Porque o resto a máquina fez, né? Exatamente. O sistema, aliás, o filme é maravilhoso. Fome né? de poder, Fome, né? Pô, é maravilhoso, né? Espetacular. Mas eu queria explorar com você o seguinte aqui. Um moleque de 17 anos, 16 anos, entra num sistema ali em que eu não consigo imaginar outro lugar mais disciplinado, Sim. sistematizado, processado do que dentro de uma loja do McDonald's, né? Sim. E você inaugura ali, você já chega de cara para esse processo, sai do açougue, Sim. meio bagunçado, e entra ali, né? Bagunçado, Como é que foi esse choque? Outra coisa, numa cultura norte-americana, Sim. que não era brasileira, né? De uniforme, Sim, de como é que foi regra, isso, né? cara? De horário. Isso acaba ajudando muito os jovens, inclusive brasileiros aqui, Luciano, porque isso dá o primeiro banho de loja do que é ser uma pessoa de negócios, né? De ser um profissional realmente que vai entregar resultado. Então, para mim foi um grande choque. Uniforme, cara. Imagina usar um uniforme. Isso é um quartel? Não. Sim. Não. Então, assim, uniforme, cabelo, então unha cortada, sem barba, barba feita, então com muito cuidado. E o Mac, ele sempre foi muito cuidadoso em relação à aparência dos colaboradores, né, de entregar um bom serviço. Então, para mim, lá foi uma grande surpresa. E surpresa, você fala de processo, mas assim, me lembro muito bem, né, que o primeiro sundae que eu fui fazer, sundae de chocolate, tinha o sorvete que era gelado e a calda quente. Eu falei, pô, mas isso aqui não tá... Tem alguma coisa errada aqui. Não, esse é o processo. Esse é um produto campeão, inclusive. Então, para mim, foi uma grande Disneylândia de descobertas. Né? Que você depende de uma outra pessoa para fazer todo o processo, que você não precisa pensar, você precisa seguir um processo. Porque o processo já foi pensado. O Mac, ele investe milhões e milhões para desenvolver em pesquisa, desenvolvimento,
para saber qual é o melhor processo. Então, por favor, siga, não questione, Sim. siga. Ele é um modelo, né? Um modelo de franquia e tudo, eu não Exato, consigo imaginar um diferente exato. aí. E eu tenho um case maravilhoso, cara, maravilhoso. E eu não sei te dizer se é McDonald's. Tá. Eu entendi que sim, mas eu não vou me lembrar mais, né? Tá até num artigo meu, que eu escrevi há muito tempo atrás. Foi de uma ouvinte minha que escreveu, mandou uma mensagem pra mim, contando uma história a partir de um podcast meu que ela ouviu, da filha dela que trabalhava numa loja McDonald's dos Estados Unidos. Tá. Vamos supor que fosse McDonald's, Fosse, tá? tá bom. Provavelmente era, não sei se era, mas vamos supor que fosse. E contando que o negócio lá tudo redondinho, e um belo dia ela chega para trabalhar e o problema tá colocado porque quebrou a máquina de picar cebola. Tá. Então era impossível picar cebola porque a máquina estava quebrada e os caras fecharam a loja porque não ia funcionar enquanto a máquina não estivesse funcionando. E o cara não aparecia e o negócio rolando. Aí disse que a filha dela virou e falou: dá licença um pouquinho, catou a cebola, pegou uma faca Deixa eu fazer aqui, né? e começou a cortar a cebola. Com os olhares de absoluto espanto, fascínio, reprovação dos amigos que estavam em volta. Sim. Porque não passava pela cabeça de ninguém cortar na mão a cebola que a máquina cortava Ia tão cortar, bem aham. ali, né? O que é interessante, porque isso traz um monte de reflexões, né, Não, sobre essa... e memes, inclusive, né? Eu me lembro muito bem que tem um filme que é Um Dia de Fúria, Michael Douglas. Sim. Que ele chega no restaurante e o cardápio tá mudando ali do café da manhã pro almoço, não sei se você lembra E disso. faltava Um minuto. Um minuto para mudar, sim, sim. E a atendente falou: ó, infelizmente não temos mais café da manhã, agora só lanche. É. Porque é padrão, processo Sim. aqui que a gente segue, né? E ele tava num dia de fúria, ele pega uma arma, atira pra cima. Sim, eu lembro disso. Cara, vamos explorar, porque aqui tem sites muito legais aqui, né? Eu vou usar muitas das minhas histórias também, né? Eu fui uma vez, eu tava... Você é um viajante frequente, como eu, Sim. né? E viajantes frequentes têm algumas manias. A minha, por exemplo, eu viajo na fileira 1, 2, 3, corredor. Sempre. também sou assim. Malinha de mão, enfiada ou embaixo ou ali em cima e fim. Não tem despacho de bagagem, nada, né? E você quer me ver morrer, me tira do corredor. Né? Bom, eu chego num voo pro interior do Rio Grande do Sul. Aqueles voos em que você faz a perna principal Sim. na Latam ou na Ok. Gol. E lá? E a segunda perna é Azul. Não era Não. azul, era alguma coisa qualquer lá. E eu me lembro que eu fui, na volta eu marquei e descobri que você não podia marcar a poltrona na segunda perna, a perna principal. Você conseguia marcar na primeira primeira. e na segunda, seja o que Deus quiser. Como é que funciona? Quando é seja o que Deus quiser, é a 27B, né? A 32B na bunda do avião, você no meio ali, né? E eu chego para embarcar e, pô, eu falei, não é possível, cara. Cheguei na moça lá, falei, vem cá. Ah, puxa, é o sistema, não sei o quê. Por favor, dá uma olhadinha. Não tem o que fazer aqui, o sistema é assim. Ah. Só que ela viu a minha agonia. Ela viu que eu tava sofrendo verdadeiramente ali. Ela falou, um minutinho. E entrou e foi lá para dentro, né? E daí a pouco ela volta. O senhor se incomoda de voar na primeira fileira? Eu falei, não. Então ela me deu um C ou D, né? Me deu um C ou D. Eu falei, olha, eu consegui pro senhor aqui, me deu um negócio. E eu li aqui. Falei, cara, peguei, eu tava com um livro meu, dei um livro meu de presente para ela, fulana. Obrigado. De presente, muito obrigado a você. Aí depois eu saí, escrevi um artigo, fiz até um pedaço de uma palestra a respeito da... Tem a ver com a menina picando A cebola. a cebola, tá? Que o fato dessa garota, ela estava dentro de uma empresa que tem processos, obedecendo o processo, o computador marcou, ela não podia fazer nada, mas ela podia fazer alguma coisa. Podia. Se ela quisesse, ela poderia fazer, e ela foi além, né? Não sei se ela conversou com alguém lá dentro, pegou o supervisor de bom humor, alguma coisa assim, mas o fato dela ter se condoído da minha... E eu não precisei contar mentira nenhuma para ela, né? E ter tomado a decisão, cara, eu tirei um livro, dei um livro e criei um momento ali de encantamento dela para mim e de mim para ela, que não aconteceria se o processo tivesse seguido no caminho normal, né? Quer dizer, como o ser humano pode, né? Se ele tiver Deve, né? culhão, se ele tiver vontade, competência, vontade, evidentemente souber dosar as coisas, né? Sim. Ele pode mudar, cara, mesmo que o sistema esteja desenhado, né? E isso tem muito a ver com empatia, né, Luciano? Eu tenho voado muito agora recentemente e tem sempre aquela história, né? Você paga para despachar, mas chega lá na porta do avião, eles querem pegar tua malinha de mão e despachar. Não, porque... Toda hora. Sabe o que é isso aqui, né? Isso aqui é alguém ligando para mim e me aplicando um golpe. É o dia inteirinho.
Cara, o dia inteirinho toca isso aqui. Eu tenho uma conta no Sicredi. Então liga todo dia. Eu atendo aqui agora, o cara vai... uma ligação gravada. Não sei se aconteceu com você. Sim. Aí depois passa pra alguém, né? Passa pra alguém. E eu deixo entrar, espero o cara entrar. Disse o número 2, disco número 2, o cara Errado. atende e ele vem com a voz. Pois não, senhor Luciano, aqui é o Oswaldo da Silva, do atendimento. Não sei o que. Eu falei, como é seu nome, Oswaldo? Eu, golpista, filho da puta. Ele desliga. E eu faço questão, ele desliga. Nossa. Cara, mas vamos lá. Vai. Mas como eu estava falando, isso aí é um pouco de empatia, né? Eu tenho voado muito e aí agora as companhias aéreas aqui no Brasil, para você despachar você paga e chegar lá na porta do avião, eles querem pegar a tua mala e despachar. Né? Exatamente. E aí você fala, caramba, mas agora estão cobrando, então assim, criaram um problema para elas mesmas, as próprias companhias aéreas, porque não se coloca no lugar do cliente, né? O cliente não está no centro. Eu não sei como é que funciona o negócio. É muito difícil. Eu me lembrei do lance do McDonald's, olha que delícia. Isso aconteceu não faz um mês. Não faz um mês. Não, um mês foi. Cara, foi 4 dias atrás, 5 dias atrás. Aqui, o McDonald's aqui na avenida aqui, pertinho aqui na Ibirapuera. De noite eu vou lá no McDonald's, sento, pego o meu lanche, o meu bandeja ali, minha bandejinha, sento e pego o meu copão e vou botar o copo na beira da bandeja e boto o copo torto, e vira. O copo vira e pau no chão. Ô, Luciano. Abriu no chão o copo. Bom, eu levanto, vou no cara, falei, cara, olha a cagada que eu fiz ali, por favor. Né? Aí veio a menina arrumar, e eu fiquei sentado comendo ali, todo o tempo esperando que ela viesse com um copo novo pra mim. E ela não veio. Putz. E ela não veio, cara. E eu olhando aquilo tudo em volta e vendo a turma desesperada, atendendo um monte de gente, aquela correria toda, e falando, cara, olha só, o sistema não funcionou. Porque o normal é ela chegar e falar... Primeiro te atender, claro, depois, eu sei que não foi sua culpa. Não veio ninguém. E foi uma puta decepção por algo que foi culpa minha. Eu não tenho direito àquilo. Né? Mas a falta da gentileza, que eu sei que tá no processo, não aconteceu ali na hora. E aí eu me choquei. Falei, cara, pô, não é mais o mesmo, aquela coisa toda lá. Né? É impressionante, né? Como a gente fica traumatizado com esse tipo de coisa, né? Dá umas conversas boas aí, né? Cara, mas estamos divagando aqui, mas... Mas assim, o MEC, né? E aí eu tive a oportunidade, novamente, uma empresa que treina muito. Eu costumo dizer, hoje nos negócios, Luciano, uma empresa, antes de vender produtos e serviços, ela precisa ser uma empresa de educação. Né? Ela precisa treinar, desenvolver e formar seus colaboradores, ajudar a formar os seus clientes, fornecedores e até mesmo acionistas. Isso é muito poderoso, porque se a gente tiver a oportunidade de abrir as empresas do que elas fazem lá, ou que elas treinam os colaboradores para toda a sociedade, a gente teria em cada uma das empresas no Brasil uma empresa de educação. Então, Seu nome é Marçal? Não. Mas é verdade. Eu tô brincando porque essa é a plataforma dele, também, né? A educação. E eu concordo plenamente. 10. Você imagina só, por exemplo, uma Ambev, Sim. A gente tá falando aqui, a Ambev dá um programa de formação ou desenvolvimento para donos de bares e restaurantes. Sim. E vai vender mais, inclusive, no final do dia. Provavelmente faz isso. Mas deveria fazer mais, né? E eu tive essa semana uma conversa com um cara de uma puta de umas grandes entidades do Sistema S brasileiro, né? Conversando com ele, e ele me contando que eles montaram um esquema de oferecimento de cursos de capacitação de excelente nível, e a turma não vem. Então. O chefe não deixa ir. Nossa. E ele falou, cara, tá disponível, tá aqui na mão, dureza, e os caras não né? vêm e não fazem. Né? Mas eu concordo com você. Você imagina o seguinte, você pegar o cabedal de conhecimento que o Ambev tem. Não. Que a tua empresa tem. Não. Né? Por exemplo, o Mercado Livre, imagina, de logística. Sim. O conhecimento que o Mercado Livre tem de logística no Brasil. Transformar aquilo na... Né? Sabe quem fez isso uma vez? Você lembra da Ford quando foi lá para Camaçari, na Bahia? Ela foi instalar uma fábrica completamente fora do eixo. Né? E ela chegou ali e falou, bom, vamos botar a fábrica, que maravilha. Qual é o problema aqui? Não tem mão de obra, cara. E aí? Tem que formar. Não tem mão de obra. E aí eles imediatamente montaram uma escola de mecatrônica. E aí eu conversando com eles comentando o seguinte, falaram, cara, a gente abre a escola aqui, entram aqui, sei lá, 100 moleques da região. Desses 100 moleques vão se formar 20 e nós vamos aproveitar 5 na empresa. 15 voltam para o mercado. E sabe o que acontece? Eles vão para a empresa do pai
eles vão para a lojinha da Levam esquina, em conhecimento. eles vão para a padaria Aí, ó. e fazem crescer o nível da sociedade onde eles estão colocados ali, né? Isso tem um componente social aí que é um negócio... Sim, um ativo social forte, né? Sim. E por isso que eu falo, né? O McDonald's, que foi a minha primeira escola lá, é uma empresa de educação, né? Então, que Você forma considera isso que ela... milhares, inclusive tem aí a Universidade do McDonald's, né? Aqui em Alphaville tem uma universidade que forma parte não só técnica, mas também comportamental das suas lideranças. Então, assim, forma a gente para o mercado. Então, tem muitos vice-presidentes, diretores, presidentes de empresa no Brasil que passaram pelo McDonald's. Então, assim, você vê que a educação é a única solução para os negócios e para as carreiras que a gente tem no Brasil. Não tenho dúvida disso. Você não acha que esse é um atributo que é um atributo básico quando você fala em liderança? Sim. O atributo educação. O líder como educador. O educador não tinha que ser a base, cara? Deveria ser, né, Luciano? Deveria ser, né? Porque... Não comando e controle, mas... mas... Não. Você sabe assim, ó, se eu perguntar para você, eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente, boa parte vai saber responder, mas uma parte não vai saber responder. Que é o seguinte, se eu perguntar para você assim, complete a frase, Luciano. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você conhece essa frase? Né? Conheço. Se eu perguntar para minha filha, manda quem pode, ela vai falar, não entendi, pai. Continua. A nova geração não sabe o que é isso do comando e controle. Sim. A gente sabe, porque a gente já viu isso. A gente passou, a nossa geração é disso. A nova geração não quer mais isso. E como é que a gente faz para educar de maneira que seja uma maneira engajadora e que realmente a nova geração busque esse tipo de coisa? Isso também tem a ver com a educação, Luciano. Esse negócio de comando e controle já era. A gente não funciona mais assim, né? E essa questão da educação é coisa de profissional, não é para amador, né? Não, definitivamente. Me conta o teu caminho aí, eu quero saber, eu quero chegar na tua... Legal, então quase business. 15 anos de McDonald's, lá eu fui promovido 12 vezes, tive a oportunidade então de crescer junto com a empresa. O que te puxou para cima, cara? É meritocracia no sentido... Cara, sentido, como é que é o... Raiz, meritocracia raiz. Como é que é? Chinesa? É a chinesa? Deu resultado, sobe, não deu, fica parado. Como é que é? Não é só isso. É um empilhar, e aqui uma dica, né, para quem está ouvindo a gente. Se você quer ter sucesso, não é somente uma iniciativa na tua vida que vai te trazer sucesso, é um empilhar de iniciativas, tá? Eu levo isso para minha carreira. Então, o que é um empilhar de iniciativas? Primeiro, entregar resultado. Não tem, tá? Resultado é um. Depois, encontrar referências dentro da empresa, mentores, líderes, que você possa se espelhar e se aproximar para pegar o caminho das pedras. O que fazer e principalmente do que não fazer, Luciano. Eu tinha um diretor que falava para mim, olha o foguete que está subindo e chega perto dele. Cara, é isso, agarra em quem está indo, né? Então, assim, sempre nas empresas onde eu passei, eu sempre tive essas referências e tentei me aproximar, me colocar à disposição, ajudar de alguma forma, de participar de algum projeto, de estar junto. Então, se eu pudesse dar para você aqui, né, o meu sucesso lá, essas 12 promoções, o que me fizeram seguir subindo, é uma frase que tem no meu livro, né? Eu tenho um livro escrito em coautoria com alguns amigos, que se chama O Segredo da Alta Performance. E lá eu abro o meu capítulo dizendo o seguinte, Luciano, quem entende as regras do jogo, joga melhor e vence o campeonato. Sim. É entender o cenário. Como é que você se posiciona? Qual é o desafio? Se alguém te coloca um desafio, qual é a tua postura de entregar aquele desafio? Então eu sempre busquei colocar mais coisa no meu prato do que eu podia. Eu sempre busquei aliviar a carga que o meu chefe tinha. Sempre tirando coisa dele, e isso foi me dando, obviamente, visibilidade. Isso vai te dando o valor percebido, né? Exatamente. Percebe o teu valor, Exatamente. Bom, de lá eu saio do McDonald's, aceito uma proposta para ir para o BK, o Burger King no Brasil. Você foi tirado do McDonald's? Sim. Você estava em que nível lá? Eu estava como... A gente fala gerente de mercado lá, que era uma pessoa que toma conta de Rio, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Sergipe. Você não estava em loja mais, você já estava no headquarters. Exatamente, já respondia para a matriz. Ali eu tinha mais ou menos 120 restaurantes que eu tomava conta, em torno aí de quase 4 mil colaboradores nessa época. Caramba. E aí, né, no Mac, cuidar de processo padrão, limpeza de loja, organização, essa coisa toda. E aí aceito a proposta, vou para o Burger King, fico 1 ano na cidade do México, morando no México, para entender como era a operação. Eles iam entrar no Brasil? Sim, estava no processo de setup, startup da operação aqui no Brasil.
E aí, naquele momento, né, algumas pessoas do Mac já sabiam que eu tinha ido para lá e falaram: o Farias está no BK, cuidado que ele vai tirar muita gente do McDonald's. Foi um momento muito interessante. Fiquei quase um ano na Cidade do México, entendendo como era o sistema e o ecossistema do Burger King, bem diferente do Mac. Isso que eu ia te perguntar. Duas empresas norte-americanas Completamente diferente. que vendem o mesmo produto Completamente diferente. e são concorrentes figadais, né? E são duas... Se você falasse que uma é espanhola e a outra é italiana, espanhola e americana, mas as duas são norte-americanas, cara. Sim. Baseadas em processos. Sim. E você está me dizendo que elas são diferentes. São bem diferentes, bem diferentes. Naquela época, eu via muito claro que o Mac ele investia muito em pesquisa e desenvolvimento, muito forte. Então, assim, de treinamento, desenvolvimento de pessoas, de processos de desenvolvimento para o crescimento, enquanto o BK, o Burger King, era muito melhor, por exemplo, em tecnologia, em operação mais eficiente, com menos colaboradores, com menos headcount, eu conseguia fazer o mesmo que eu fazia no McDonald's. Então, assim, culturas completamente diferentes. O que você hoje já tem condições de analisar isso aí, né? O que faz uma cultura ser diferente? Isso aí é o DNA do dono lá no começo? Não de dono, porque são empresas abertas. O dono, né? que eu quis dizer é o seguinte, é o DNA do... Vamos pegar o filme lá que a gente assistiu. Fome né? de poder. O DNA dos fundadores Sim. que impregna a empresa e faz essa cultura existir, ou é resultado da soma dos processos? O que é? Eu acho que é um pouco de cada aí, tá? É claro que o DNA, eu acho que é uns 60-40, 70-30, o DNA. Mas aí você vai estudar a história, por exemplo, o BK, o Burger King no mercado americano, ele passou por alguns M&As, que são as aquisições de outras empresas, essa coisa toda. E quando você mistura cultura, Luciano, não tem jeito, né? Fica pelo meio do caminho alguma coisa sempre. E eu acredito que por isso que o BK, hoje, o Burger King aqui no Brasil e no mundo inteiro, ele ainda não está no patamar do McDonald's. O McDonald's realmente é um negócio impressionante, de venda por metro quadrado, venda por região, margem, realmente é uma grande referência. Trouxe BK para o Brasil? Sim, aí inauguramos, e aí uma coisa muito interessante, me lembro lá, o McDonald's nessa época fez um comitê anti-BK para tentar frear a entrada. Cara, o nível de concorrência é impressionante. É um negócio de filme. Que ano era? 2008. 2008. Isso. Você teve algum questionamento moral e ético? Sim. De ser retirado de uma empresa para outra? Assim, muito, né? Muitas pessoas, inclusive lá no Mac, naquele momento não atendiam mais o meu telefone. Tipo, cara, virou realmente uma rixa. Mas eu pergunto você pessoalmente. Sim. Como é que é a hora que o cara chega, o cara vou comprar teu passe? É. Você não vai jogar no Corinthians agora, você tá indo pro Palmeiras. Cara, é difícil. Como é que é? É difícil. Olha... Depois que você toma a decisão, não tem mais como voltar, né? Aí você tem que ir pra frente, mas naquele momento foi bem delicado para mim. Como é que eu posso explicar isso para você, cara? Depois de ter passado isso tudo, depois de ter saído do BK, eu vi que não... Valeu a experiência, obviamente. Mas sabe aquilo que marca o teu coração? O McDonald's, no meu caso, marcou muito mais do que o Burger King. E assim, polêmica aqui, tá? Vou largar uma polêmica aqui. O McDonald's é a primeira divisão, tá? Então, eu não tenho dúvida. Quando você sai de uma empresa para ir para uma outra, né? E aí, claro, a gente não está aqui para comparar, são business gigantescos, né? Então, são empresas listadas, essa coisa toda, mas aqui é muito claro para quem esteve do outro lado do balcão, podemos dizer assim, quem é a primeira divisão e quem não é. Para você que está de dentro, é interessante ouvir isso aí. Para mim, que estou do lado de fora, eu percebo. Tá? E não vou conseguir te dizer o seguinte, olha, eu percebo porque o serviço... Não. Eu percebo como um todo. Eu entro numa loja do McDonald's e entro numa loja do BK. Tá? Independente dos signos que eu estou vendo ali, eu percebo no clima, eu percebo no atendimento, eu percebo na embalagem, em tudo dá pra gente ver o conjunto, que né? Tem uma diferença. E tem uma diferença a favor. O McDonald's é mais. Sim. Ele voa mais. Ele tá sempre à frente. Digamos assim, ele tá mais redondinho. Ele é um carro luxo. Mais completo. E o outro, os dois levam pro mesmo lugar, tá? Mas um é mais... Um tem teto solar, né? O outro... tá mais elaborado. Eu não sei como é que pode isso aí, né? Bom, aí fico lá no McDonald's no Burger King durante 4 anos. A gente faz a primeira loja ali no Barra Shopping, no Rio de Janeiro. Nessa época eu operava no Rio de Janeiro. E olha que coisa interessante, né? Fizeram um monte de pesquisa no BK, onde vai ser a primeira loja, essa coisa toda, e a gente decidiu, vamos abrir a loja onde já tem um McDonald's? Qual é o McDonald's mais rentável, melhor, que tem maior faturamento?
Boa. Barra Shopping, 4 lojas do McDonald's. Vão abrir uma no meio dessas lojas. Ótimo. Por quê? Primeiro, Barra Shopping são pessoas que já tinham conhecido o BK lá de fora, já tinham ido para Miami, Estados Unidos, essa coisa toda. Vamos abrir lá. E aí foi um pau quebrando lá. E a gente conseguiu ter nessa loja do BK a maior venda por metro quadrado das Américas, inclusive dos Estados Unidos, na inauguração dessa loja. Durante alguns meses a gente ficou com esse ranking. Depois caiu, depois voltou ao normal, porque o Mac realmente fez um trabalho muito bom de reforma de loja, de melhoria de processo operacional naquelas lojas que estão em volta. Então tem todo um processo, Luciano, ainda hoje é assim, quando eles sabem, o McDonald's sabe que o BK vai abrir uma loja próxima, ele melhora a operação daquela região, daquelas lojas, reforma, troca uniforme, melhora a operação, para quê? Para tentar diminuir a perda ali de share. E eu não tenho dúvida nenhuma que esse número que vocês fizeram lá foi ajudado pelo McDonald's, cara. O fato de vocês estarem no meio das 4 então, lojas ali. Claro. Se não tivesse nenhuma, acho que não teria curiosidade. Não. Quantos frequentadores do McDonald's, pô, ó, o BK aqui, eu vou lá, vou ver como é que é. Pelo menos ajudou, experimentar, né? Foi uma experiência muito, muito legal. Cara, interessante. Eu vejo isso, é um desafio para mim brutal, pelo volume isso é um varejo de altíssimo volume e performance com comida, cara, que é a pior coisa para se trabalhar no mundo, né? Comida, quer dizer, você tem todo tipo de controle, todo tipo de consequência. Sim. O serviço mal feito, a comida mal preparada, o prejuízo é terrível. Então a margem de risco é muito grande ali, né? Muito, muito grande. Mas é interessante. E aí, você vai para onde, cara? Bom, aí quase 4 anos lá e recebo uma proposta para mudar de segmento e aí atuar num home center que é a Leroy Merlin aqui no Brasil, como diretor de operações. Você só pega a marquinha desconhecida, né? Leroy Merlin. Só que assim, um negócio diferente, né? Inclusive o presidente na época, quando me contratou, a última pergunta que ele me fez, me lembro até hoje, ele falou assim, tá, mas você conhece de hambúrguer, e como é que é? Piso, sanitário, lâmpada, azulejo para você? E naquela época o Alan era presidente, eu falei, Alan, eu sou um apaixonado por gente, clientes, colaboradores, o meio é o produto. Então assim, cara, vamos embora. Né? Que é Alan Belda? Não, é Alan Hickboer. Ele era o CEO, né? Hoje ele está atuando como CEO da Leroy na Espanha. E aí, de repente, você está enfiado... Caiu lá na Leroy, numa empresa francesa, aí bem diferente, né? Você continua vendendo para o consumidor final. Sim. Mas ele não vai consumir teu produto ali na tua frente. Não, B2C, E aí, cara? E aí um negócio bem diferente, né? Varejo de grande superfície, então lojas, enquanto eu tinha lojas de 200, 300 metros no BK, no Mac, eu ganho então lojas de 2.000, 2.000, 3.000, 4.000 metros de piso de vendas, né? Então eu saio de um catálogo de 100 produtos no BK para um catálogo de 60 mil produtos, né? Mas novamente, no meio disso tudo tem gente e aí uma cultura muito forte, muito legal. Francesa agora. Francesa, bem diferente. Me lembro muito bem que assim que eu cheguei, né, meio aceleradão lá, e aí as pessoas lá falavam, Farias, você não tá no Mac, desacelera. E para você ter uma ideia disso, Luciano, lá a gente tinha, isso no ano de 2013 por ali, um projeto que se chamava Projeto Visão 2030, como a Leroy queria ser em 2030. Olha só, em 2013, pensando 15, 17 anos à frente, para você ter ideia de como uma empresa europeia, francesa, pensa em longuíssimo prazo, né? Então, bem diferente do Mac, que era entregar semana. Né? Isso é coisa americana. Exatamente. E lá eu fico então por 4 anos, uma puta escola, e cultura e valores muito fortes, e tem algumas passagens muito interessantes, que nessa época, Luciano, eu dava aula no MBA da FGV no Rio de Janeiro. E aí no sábado eu estava dando aula lá, presencial, né? Na época não tinha pandemia, nada disso. E aí dando aula lá, tal, me apresentei, né? Sou diretor de operações da Leroy e tal, não sei o que. Beleza, passou. No outro sábado eu estou visitando uma loja da Leroy. E lá na Leroy, todo mundo, inclusive o presidente da empresa, usa uma camisa verde, uma camiseta verde quando vai visitar a loja. Como se fosse o atendente. E aí entra um aluno do MBA. Ué, professor, o senhor não falou que era diretor, o senhor está aqui atendendo? Eu não, eu virei o crachá para ele e falei assim, ó, simplicidade e proximidade é um dos valores da Leroy. Então todo mundo quando está dentro da loja, para o cliente não saber se é diretor, vice-presidente, tá igual. Todo mundo fica igual e tem que estar preparado para atender os clientes. Então assim, 2 coisas me marcaram muito
que são os valores da Leroy. Primeiro, simplicidade e proximidade. Quando a gente fala de proximidade, é com colaboradores e clientes. E um outro valor, que esse eu carrego para a minha vida, para os meus negócios, que é autonomia com responsabilidade. Um diretor podia fazer tudo lá, tudo. Eu quero, sei lá, investir em TV, quero contratar, quero pintar, quero construir. Só que ao final do dia você precisa entregar o resultado, exatamente, com muita responsabilidade. Como é que o francês chama isso? O americano chama de accountability. O francês, não sei nome também não. A gente falava muito sobre isso, né? Autonomia total, mas com muita responsabilidade. Quanto tempo você ficou lá? 4 anos. 4 anos também? E daí foi para onde? Aí novamente peço demissão e vou pro Walmart no Brasil. Cara, Empório do Seu João não tem, né? Rapaz, o Walmart... Meu, isso é uma trituradora. Trituradora de gente. Uma máquina de triturar, gente, cara. Só que é o seguinte, que eu... No bom sentido, não, tá? Claro, eu já trabalhei não. bastante pro Walmart. Sim. Fiz coisas, mas eu vi eu acho que eu nunca vi uma empresa, a velocidade que aquele negócio tem de mudar a gente, das coisas que eu dei processo. Eu falei, cara, como é que vocês conseguem? Na semana seguinte já tinha mudado o cara de lugar, aí o presidente era outro, aí voltava, aí mudou o processo, aí entrou um cara que faz uma combinação, fecha com eles um pacote de 1 ano, no meio do caminho tem que mudar, porque mudaram as pessoas. Falei, cara, é um dinamismo que eu falei, cara, como que sobrevive aí, né? Mas acho que esse é o DNA dele, né? Então, no Brasil, infelizmente, erraram muito com isso, né? O Walmart aqui no Brasil, ele cresceu por conta das aquisições, dos M&As, né? Então juntou um monte de cultura e infelizmente acabou não conseguindo ficar no Brasil, né? No Brasil até é fácil vender e faturar, agora entregar rentabilidade é uma outra história, né, Luciano? A gente sabe disso. Em uma empresa grande, a gente chegou a ter quase 50 mil colaboradores, mais de 550 lojas aqui no Brasil, o faturamento de 30 bilhões de reais, mas não fica de pé, né? Não fica de pé porque um negócio desse... ainda mais o brasileiro tendo vivido lá atrás a inflação de buscar oferta, de promoção, e o Walmart ele era avesso a isso, né? Tinha lá um slogan que era preço baixo todo dia, e não é isso que o brasileiro quer. O brasileiro quer aproveitar promoções. Eu tive um entrevistado aqui, sentado na tua cadeira aí, ele contou a história da empresa dele. Falou que uma empresa que faturava 4 milhões, a gente botou para dentro um sócio, o cara veio com uma visão maravilhosa. A gente subiu de 4 para 8 e quebramos. Nossa! E praticamente quebramos. Ele dobrou o faturamento, então, que foi uma coisa maravilhosa, a gente praticamente quebrou, cara. Porque faltou essa visão de, peraí, não é aumentar a venda, cara, a qualquer custo, né? Não dá. Todo um. Capota, né? O carro quando corre muito acaba capotando. E lá a empresa mais difícil que eu já trabalhei. De todas essas daí, o Walmart, mais difícil, uma cultura gelada, de muita cobrança. E novamente, né, me lembro muito bem que na época que eu estava lá como diretor de operações, eu tomava conta de 85 lojas do Walmart no sul do Brasil. Então era Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Um pouco mais de 9 mil colaboradores, faturamento de 2 bi, mas uma loucura que tudo que você possa imaginar. Eu não era um diretor, eu posso dizer para você que eu era um descascador de abacaxi, literalmente, porque assim, era cada treta que você não tem mais... Nossa! O gerente foi preso porque tinha um produto vencido, um cliente morreu dentro do banheiro porque bateu a cabeça, o outro escorregou, o outro caminhão... Cara, tudo que você possa imaginar... Que área que você é? Diretor de operações. De operações? O responsável por abrir a loja, operar, estocar, né? É uma maluquice, Sim. E aí, eu tava me sentindo meio que como é que eu posso falar pra você? Apagador de incêndio. Sabe, um síndico, que é só manutenção, só manter ali. Eu não tava me sentindo um construtor. Eu tenho uma veia de construção, de empreender, né? Então, ali foi um desafio muito grande pra mim, Luciano. Uma puta escola, né? Uma cultura americana, obviamente, aprendi muito lá. Mas foram uns 4 anos bem difíceis. Chega na tua empresa lá, vamos ver como é que você chega, né? Bom, aí é o seguinte, ainda no Walmart, eu já não tava mais aguentando aquele ritmo, cara, eu não conseguia falar com a minha esposa, cara. Era maluco. Quando tocava a música do Fantástico no domingo, segunda-feira tem que prestar conta, toda segunda-feira tinha uma reunião no Walmart, às 7 horas da manhã para prestar conta da semana anterior. Cara, era um rastro de sangue que a gente deixava para todo mundo.
E eu falei, pô, não quero mais isso, eu vou buscar alguma coisa, tal. Sempre falei com a minha esposa, e aí o que a gente vai fazer? Eu falei assim, vamos fazer uma maluquice. Eu vou pedir demissão e a gente vai passar um ano em Toronto, no Canadá. E aí lá a gente vai entender qual vai ser o próximo passo da nossa vida. Você tirou um ano sabático? Eu pedi demissão, maluquice, né? Maluquice, né? E aí naquele momento a minha filha tinha acabado de nascer, ela estava com alguns meses. Eu falei, a gente tinha uma reserva, obviamente, né? Sim. Vamos para lá e eu vou ver lá o que a gente vai fazer. Lá eu tenho certeza que está a resposta. Eu costumo dizer muito isso, né? Na maioria das vezes a resposta está no espelho e não na janela. Né? Tá dentro da gente. A gente só tem que encontrar a direção. E foi o que aconteceu. Então eu pedi demissão do Walmart, fiz lá um processo de transição, fiquei 3 ou 4 meses ainda para passar o meu cargo. Saí, recebi minhas verbas rescisórias e a gente então embarcou para Toronto, no Canadá. E você não foi para trabalhar no Canadá? Não. Você foi para botar a cabeça Isso. em ordem. A minha esposa foi para estudar, fui junto com a minha sogra para ajudar com a Valentina, minha filha. E eu falei assim, aqui eu vou buscar qual vai ser o meu tema do segundo tempo. Naquela época eu estava com 42 anos, mais ou menos, há 5 anos atrás. Falei, aqui eu vou descobrir o que eu vou fazer no meu segundo tempo de vida, até 100 anos. E aí eu falei, pô, o que eu estou sofrendo aqui como diretor, eu sofri no Walmart, certamente muitos diretores estão sofrendo isso também. O C-level da empresa sofre muito isso. Todo ano na pressão. Eu preciso encontrar uma solução para essa dor dessa galera. E aí acabei encontrando o seguinte, por que eu não uso a minha experiência para atuar como conselheiro de empresas? E aí eu começo a entender melhor esse mundo do conselho empresarial. E aí venho buscar algumas formações, inclusive fiz aqui em São Paulo um programa de formação no IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, super aí, renomado, né? Eu falei, opa, então já sei, vou atuar como conselheiro. Só que no meio do caminho disso, Luciano, eu vi que tinha uma oportunidade de negócio aí, né? Dizem que na corrida do ouro ganha dinheiro quem vende a pá. E aí, de maneira bem altruísta, eu falei, opa, aqui tem uma chance de eu ajudar executivos a transitarem, ou melhor do que isso, a continuarem a sua carreira não atuando no executivo e sim no conselho das empresas. Então eu fui olhar no mercado não só brasileiro, mas mundial, que programas seriam esses, para que eu pudesse então empacotar isso e ajudar então executivos a continuarem a sua carreira não mais no executivo e sim no conselho das empresas. Você estava abraçando uma empresa de educação. Educação. Então assim, olha só como lá atrás isso me influenciou, né? Eu tinha muito clara a direção, que era a educação. Eu sempre gostei de falar em público, estar no palco, essa coisa toda, de ajudar outras pessoas, atuar como mentor, mas eu não tinha lá atrás ideia que eu poderia ajudar outros executivos, C-levels, a se desenvolverem, se autodesenvolverem para atuar no conselho das empresas. E aí eu falei, opa, é uma coisa que eu amo fazer, educar as pessoas, ajudar, mentorar, por que não então colocar dentro disso essa continuação de carreira para os executivos? E eu falei, tá, ok, já entendi que essa é a direção, é o conselho, é o executivo, preciso colocar um business de pé. E aí fui fazer todo o processo de desenvolvimento de marca, né? Então, a empresa onde eu fundei há 2 anos e meio atrás, que se chama Board Academy, Academia do Conselheiro, a gente forma, desenvolve e certifica conselheiros empresariais para atuar, Luciano, principalmente naquilo que a gente fala que é o middle, né? As empresas médias pelo Brasil. Isso está muito claro para mim que as micro e pequenas são atendidas pelo Sebrae, as grandes têm aí os seus conselhos, compliance, governança, e as médias não têm nada disso. Não mudou nada, sim. E elas precisam de apoio. Conselheiro é aquele senhor que já ultrapassou a idade de trabalho, que a empresa não quer mais, que para não ficar em casa enchendo o saco da mulher, aparece na empresa de vez em quando para dar palpite. Até parece, né? Até parece que é isso. Tô vendo a figura, velhinho, não sei o quê, ultrapassado. Vai lá dar uns palpites, ganha uma graninha e vai embora. Tomar café. Isso era uma. Como é que eu vou dizer? Você é um imaginário sim. antigo, que tem a ver com cinema, com tudo que a gente assistiu, o board de conselheiros, aqueles senhores, né? Os senhores todos, né? Com charutão, não sei o que, só. Né? Evidentemente não é mais assim, isso mudou completamente. Se é que foi assim um dia, acho que nunca foi, né? Mas hoje me parece uma coisa muito mais dinâmica e vamos derrubar
esse modelo que eu acabei de falar para você aqui. Me explica direitinho o que é essa figura, esse conselheiro novo que você... Legal. Ó, o que eu sempre costumo dizer é o seguinte, o conselho é o órgão que protege a empresa do dono. Olha só que coisa doida que eu estou trazendo aqui, né? O conselho, que aí eu estou falando do colegiado, né? O conselho são 3, 4, 5 conselheiros que olham principalmente para fora e para o futuro da empresa. O colegiado ele tem ali um papel de 70, 20, 10, que é 70 para o futuro, para frente, 20 no presente, ou seja, 20% do tempo ele está olhando no que está acontecendo agora e somente 10% no que passou. O conselho colegiado, ele está mais para guarda-reio do que para freio. Então muita gente fala, mas o conselho vai engessar a minha empresa, vai travar, burocratizar. Não. Ele está ali como guarda-reio, mostrando o caminho, pavimentando, iluminando e sinalizando uma rodovia da empresa para o futuro. Então, de maneira breve aqui, o conselho está ali para proteger a longevidade dos negócios. Tá. Como é que um cara que não vive o perrengue do dia a dia da empresa pode querer sentar numa cadeira e para dizer que tamanho é o sapato que eu tenho que usar, se ele não sabe qual é onde dói no meu pé? Ele nunca usou esse sapato. Ele nunca usou esse sapato, e vai me dizer qual é o modelo, como é que eu tenho que comprar. Como é que isso funciona? Legal. Primeiro que conselho não é para todo mundo. Luciano, o conselho é para quem realmente tem rodagem e bagagem. Você diz o conselheiro ou a empresa aqui? Não, o conselheiro, né? O conselheiro, então, assim, tá, ok. Atuar como conselheiro Ok. não é para todo mundo. Ok. É só para quem realmente tem track, que tem bagagem de rodagem, que viveu, né, experiências de M&A, de eventos de liquidez, que já quebrou, já entende o que não fazer. Então, um bom conselheiro é aquele que realmente tem essa experiência. Então, dá uma pausa aqui, que você tá tocando num tema aí que é fundamental, né? Nós vivemos uma época, nós estamos entupidos de guru de 25 anos de idade ensinando você como viver uma vida plena, como ficar milionário em 30 passos aqui, né? E é o cara que você olha e fala, eu até brinco e falo o seguinte, se eu quiser aprender a andar de moto, eu vou procurar um professor de moto, a primeira coisa que eu vou perguntar, deixa eu ver as cicatrizes. Quantos tombos você tomou, cara? Se ele falar nenhum, eu falo, desculpa, eu não quero você não. Claro. Cadê o cara que tomou os tombos, né? Então você está trazendo um lance interessante, que é esse o valor da experiência, Sim. que muitas vezes é deixada para trás porque o cara ficou velho, ficou caro, Sim. bota ele para fora, tira ele da empresa e junto com ele vai uma história gigantesca que se perde ali, né? E esse cara, ele pode ser aproveitado não só na empresa, né? Tem várias empresas aqui. Esse ou essa, né? Sim. Essa cara, Isso. homens, mulheres. Sim. Esses profissionais, eles podem ser aproveitados, e tem algumas empresas fazendo um movimento muito interessante aqui no Brasil, Luciano, que é o conselho de clientes, né? Por exemplo, quando eu saí da Leroy, olha só que coisa interessante, eu virei meio que um embaixador da Leroy, porque até hoje eu posso comprar na Leroy com desconto de funcionário. Então, assim, é não perder a relação com quem conhece do negócio. Sim. Porque de alguma forma você pode aproveitar aquela experiência por onde o que essa pessoa construiu dentro da empresa para ajudar nos próximos passos da empresa. Sim. Então, aqui a gente está falando de experiência, de rodagem, de bagagem dessas pessoas, né? Sim. Mas é claro, não é só o passado, tá? Eu costumo dizer muito, Luciano, que todo conhecimento ele é provisório e incompleto. Olha como isso é importante, né? Todo conhecimento é provisório e incompleto. Sim. Tá? Então, não tem jeito, você vai precisar se atualizar para o resto da sua vida. Sim. Né? Eu chamo de, como é que chama-se, né? Lifelong learning, Pra né? sempre, isso. O que você faz na vida? Eu estudo. Até quando? Bicho. Até morrer. Então, se todo o conhecimento é provisório e incompleto, obviamente, o profissional, mesmo quando deixa uma empresa, ele vai precisar se atualizar do mercado, do segmento, das atualizações que vem acontecendo naquele segmento, porque senão ele fica para trás, né? Sim. Ele, infelizmente, fica para trás. Sim. Mas me conta da tua... Como é que você imaginou essa empresa, cara? Você falou, eu vou montar uma empresa de educação que vai formar conselheiros no mercado que já devia ter 2, 3, 4, 5 Tinham 8 empresas fazendo isso. 8 empresas, e aí a gente mapeou isso desde o início, né? E aí muito interessante isso. Quem que é a gente? Legal.
Eu montei o plano de negócios ainda no Canadá e saí apresentando para vários amigos, Luciano. Todos eles falaram para mim assim, Farias, sai disso, isso não vai dar certo. Cara, é impressionante isso, Luciano. Várias pessoas me falaram, eu apresentei com maior receio, né? Porque você não quer errar, né? Um diretorzão, pô, vou ficar mostrando. As pessoas falam, cara, assim, tenta outra coisa que isso não vai dar certo. Até que eu encontrei um doido, né? Um conselheiro também, e falou, isso aí é interessante, vamos ver isso aí como funciona. E aí apresentei o plano de negócios e ele topou fazer junto comigo, que é o Eduardo Gomes, então, que é o meu sócio nesse negócio hoje, né? Então há 2 anos e meio a gente começava a Board Academy. Pausa. Você conseguiu ver algum padrão nessa turma toda que dizia você que não vai dar certo? Não vai dar certo porque tinha um temor ali? Sim, qual era? Sim. O que vão pensar de mim? Eu não quero estar junto com isso porque eu vou me expor na internet, eu vou falar sobre isso e o que a sociedade vai pensar de mim. O que você está propondo, cara? Abrir um puteiro? Não. As pessoas não querem se expor, Luciano. A grande maioria tem muito... como é que eu posso falar? Eles não querem que você assuma novos desafios, que você cresça. Eles acabam te colocando na mesma caixa que eles estão. A grande maioria das pessoas, dos profissionais, são assim. Eles são pouco ousados, poucos criativos e eles não conseguem ver o que eu estava vendo naquele momento. De repente eu não fui tão bom em apresentar um plano do que eu estava vendo, porque quando você vê uma coisa, você não consegue desver, né? E isso estava muito claro na minha cabeça. Eu tinha um plano, e ainda é esse plano, como vai ser a Board Academy em 2030, né? Isso está muito cristalino, que seremos o maior hub de educação de alta gestão do Brasil. Então, ter esse plano na cabeça, nem todo mundo compra, né? Mas uma característica que eu vi em todos eles que eu apresentei foi: eu não quero me expor com isso, não. Hoje eu estou envolvido com o meu negócio aqui, ou eu estou posicionado na empresa onde eu estou. E aí, incrível, que passado 2 anos, metade desses caras já me procuraram para fazer parte. Cara, é inacreditável isso, Luciano. Depois que você desbravou, né, cara? Tomou a primeira flechada, fica mais fácil. E um monte de flechada. Você veio do alimento, você veio da Leroy, você veio do Walmart, tudo lidando com produtos palpáveis. Tinha lá, no final do mês, vendeu quanto, fiz quanto, muito fácil, né? Sim. Quanto tem no estoque, quanto saiu, quanto entrou, muito fácil. E você muda radicalmente. Nós brincamos lá fora, você não deixou de ser padeiro para ser doceiro, você deixou de ser padeiro para ser físico nuclear, né? Como é que foi essa? Você não é um cara da educação, do mundo da educação, que se formou ali. Definitivamente não. E você de repente abre uma empresa que é calcada na educação, né? De educação. Como é que você... Bom, isso só aconteceu porque eu tive a oportunidade e novamente, né, aceitei alguns desafios. Me lembro muito bem que na faculdade eu fiz administração de empresas e tinha lá um coordenador do curso que sempre que tinha oportunidade ele me colocava para dar aula. Eu fui, então, convidado para dar aula no MBA da Cândido Mendes, uma universidade no Rio de Janeiro. Na sequência, eu fui convidado para dar aula na FGV, porque eu fiz um MBA em Gestão Empresarial na FGV. E ao final do curso, então, eu fui convidado para dar aula lá. Então, assim, a educação, ela estava sempre aqui na minha... na minha marginal, né? Ou seja, na minha lateral aqui, sempre acontecendo alguma coisa. Eu sempre gostei de dar aula, apesar de não ganhar dinheiro com isso, porque professor, infelizmente, no Brasil ganha muito pouco, né? Pouco valorizado, muito pouco, deveria ser muito mais valorizado. E aí eu falei, aqui tem um negócio, eu acho que se eu puder ajudar, então, esses executivos por conta da educação, pode ser uma alternativa boa. E como eu te falei, Luciano, eu sempre gostei de estar no palco, dar aula. Na Universidade do McDonald's eu também atuava como professor lá. Então, tá na educação sempre foi um pezinho ali que eu era apaixonado. Tá, mas você está dizendo para mim o seguinte, você jogava bola e você resolveu montar um time. Isso, boa. Eu sou um ponta esquerda fabuloso, cara. Vou montar um time. Cara, é outro buraco é mais embaixo. É outra encrenca. Né? Isso eu acho então que você, além da tua capacidade de estar dando aula para a turma, tem todo o esquema de programação, de definir. Tem um mundo acontecendo ali, né? Tem um mundo acontecendo ali, né? Como é que você destrinchou essa coisa? Que você montou teu plano de negócio.
Ficou claro os pilares que você ia ter? Vou voltar lá atrás. Se for no Walmart, eu entendo, tem um pilar de logística lá que é um negócio brutal, né? Tem um pilar de compras que é um negócio brutal. Tem um pilar de marketing que é brutal, um de RH também. Eu consigo ver claramente no Walmart. Numa empresa como a tua, que pilares são esses? São somente 2 pilares. Isso está muito claro e cristalino para mim. Gente, time, ou seja, fazendo com que eu tenha um time realmente de alta performance e grana para escalar esse negócio. E aí quando eu falo grana, né, eu estou falando aqui, por exemplo, de ter um pilar super forte daquilo que eu chamo que é o Marcom, marketing comercial. É um casamento super perfeito que hoje traz muito resultado. É a grande fonte, o grande canal aqui de distribuição que tem a Board Academy. Você foi ver os meninos da Brasil Paralelo? Sim, a gente teve recentemente um encontro, um almoço junto lá, de um fornecedor comum. Mas você não foi fuçar lá? Não, isso não. Porque é muito parecido, né? Você conversa com eles, é muito parecido, né? Olha, eu tenho um hub de conteúdo aqui, onde eu nasço como uma produtora de vídeos que pula para ser uma empresa educacional, passa no meio do caminho por um período em que ela, ideologicamente, ela se embala para combater um grande inimigo, né? E de repente ela se posiciona e fala, não, cara, eu sou educação. E o meu hub foda é Marcom. Isso. Eu tenho marketing. E comercial pesado. E comercial pesado, que não se dá muito bem com a área de conteúdo, estão sempre se chocando ali, o que é natural, é sempre assim que funciona, né? Mas ele tem um olhar muito parecido com esse. Você falou, eu estava falando, pô, será que é um modelinho parecido ali, né? Só que é importante voltar um pouquinho no tempo aqui, Luciano, porque a decisão de educação, tá? Ainda no Canadá, eu poderia ter, né, tomado a decisão de abrir, por exemplo, um mini mercado. Poderia, né? Porque eu tinha trabalhado no Walmart, certo? Sim, sim. Poderia ter aberto... Você é o dono do Oxo, como é que é? Oxo. Mais um Oxo. Tá saindo mais um Oxo aqui, não. Então, assim, poderia ter aberto uma lanchonete, uma hamburgueria. Por que educação, né? Eu fiz uma ampla pesquisa de que segmentos eu teria uma possibilidade de ter melhores margens no Brasil, e aí eu queria voltar para o Brasil, obviamente, para atuar aqui. Então, assim, que empresas eu poderia ter ou desenvolver que tivesse boas margens, que fossem empresas que gerassem caixa, que tivessem saúde financeira, porque assim, você fala varejo alimentar, varejo de supermercado, margem muito apertada, 2%, 3%, e olhe lá, é muito difícil. São empresas que vivem de alavancagem, né? Então, assim, abrir um mercado eu já conhecia, né? Então eu fui buscar algumas empresas, alguns segmentos de atuação que tivessem boas margens e que eu pudesse crescer. E aí a educação apareceu, porque não só tem margem, como também tem alguns incentivos, né, e imunidades que a gente utiliza, obviamente, para vender educação. Teu público-alvo, a hora que você vai estudar como chegar nesse pessoal no mercado. Assim. Então eu entendo que no primeiro momento eu vejo o teu público como um público mais maduro. Sim. Quem te procura não é um garoto de 25 anos, não, acho. Não, definitivamente. É um cara de 40 para cima, né? Isso. Que não é o cara do TikTok, não é o cara do Instagram. Assim, isso tem mudado muito. Também está, mas não é o cara do Instagram e do TikTok, né? Quando você foi desenhar o modo de falar com esses caras, eu consigo enxergar você indo lá no LinkedIn e trazendo os caras pelo LinkedIn. Como é que você fez? Eu comecei, era no primeiro momento eu-keep, né? Eu e o Eduardo tocando esse negócio. E aí, eu sempre estudei muito sobre como gerar demanda pelas redes sociais. E aí, foi a primeira plataforma, então, foi o LinkedIn, que a gente começou a investir e apostar um pouco mais de como gerar leads, demandas por dentro do LinkedIn, que até hoje pra gente é a plataforma que entrega o melhor ou menor CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Sem entrar em detalhe, não precisa detalhar muito, eu só quero saber o grosseiro, né? Você chega no LinkedIn, que é uma rede, eu não sei dizer, é uma rede, e você chega lá e fala, ô Luciano, muito prazer, eu sou o Thales, eu sou o Farias, eu sou o José, não importa quem. Eu tenho uma empresa de educação e vou te ajudar a sair de onde você está para ir onde você quer ir. Quer conversar comigo? Não é assim, Luciano. Na realidade é o seguinte. Você está sendo, eu estou sendo o simplista do simplista. Legal, tá? legal. Eu estou tentando entender
Qual é o caminho que você faz para ir lá? A estratégia é o seguinte, imagina uma festa. Então, eu sou o cara que monta festas, imagina isso, né? E eu vou levar para essa festa meninas e meninas, jovens ali, para se conhecer naquela festa. O que a gente faz hoje pelas redes sociais é exatamente isso. Eu não faço aquilo que a gente chama de cold call. Eu não ligo para a pessoa e falo assim, você quer entender um pouco melhor? Isso não funciona. Isso funcionava no passado, até funciona, mas muito pouco. O que funciona é o seguinte, olha, eu tenho aqui um negócio que é o programa de formação de conselheiros, que você vai poder ter, por exemplo, no futuro ou até mesmo agora, outras fontes de rendimento, fontes de rendas, né? Então, por mais que você esteja atuando como diretor de empresa, você também pode atuar em paralelo como conselheiro de empresas, desde que tua empresa permita fazer isso. Você tem uma proposta de valor na ponta da língua? Sim. Qual é? A proposta de valor é transformar a tua fonte de renda para os próximos anos. Ou seja, é a cauda longa. Não tem jeito, Luciano. No futuro, as pessoas não vão ter somente uma fonte de renda, elas precisam ter 3, 4, 5. Mas eu estou vendo uma coisa legal, porque você está usando algo. Você não está dizendo para mim o seguinte: olha, prepare-se que você vai ter que aprender sobre física nuclear para poder ganhar dinheiro com física nuclear. Você está dizendo para mim, prepare-se, eu vou pegar o teu conhecimento adquirido e vou ajudar você a transformá-lo em algo que tenha valor para a sociedade, para o mundo dos negócios, que são os empresários. Exatamente isso. Então, dentro do LinkedIn, a gente tem um perfil ideal de profissionais que passaram por empresas, que passaram por M&As, aquisições, eventos de liquidez, que têm experiência e podem ajudar, então, empresários pelo Brasil. Foi pelo LinkedIn que chegou em mim. Foi pelo LinkedIn? Lembrei, agora estou lembrando da mensagem. Foi por lá que você entrou. Ei, Luciano. Você publicou alguma coisa? Deve ter feito. Exatamente. Eu costumo dizer que no mercado brasileiro, Luciano, no mundo dos negócios, não existem novos erros. Existem novas pessoas errando os mesmos erros de sempre. Então, pessoas que têm experiência em rodagem, que já viveram isso, ajudam a errar menos esses empresários. Né? Então, usar a tua experiência por onde você passou para ajudar outros empresários pelo Brasil. Você está num negócio novíssimo. Você falou 2 anos? 2 anos e meio. 2 anos e meio, você já está... Quantos tem na tua empresa? A gente um pouco mais de 5 mil conselheiros formados. Já formados em 2 anos? Em 2 anos. É claro que é importante deixar claro que hoje a gente tem um alvo aí de mais ou menos 900 mil possíveis clientes no Brasil. Esse é o filtro que a gente tem dentro do LinkedIn. Mas eu quero dizer, você já começou na nova economia. Sim. Pós-pandemia, pós-rede social, como é que é a sociedade da narrativa. Você já entrou de cara num mundo doido, onde está cada dia mais difícil a gente... o lead está custando o olho da cara, né? Exato. As mecânicas que a gente usava antigamente para ir para Google, etc e tal, Facebook, cara, nada disso parece estar funcionando. Se você piscar, você vai virar cliente babão, isca e de milhares de caras aí que tem o segredo da rede na mão, que vão prometer para você mundos e fundos, que vão te criar um projeto de marketing digital que vai fazer com que você fique rico em uma semana, né? E a gente sabe isso que não funciona, né, cara? Como é que você fez para evitar isso? O que você aprendeu? Bom, primeiro é entender quais são os botões que a gente precisa apertar dentro daquilo que a gente chama que são as business unit ou manager dessas plataformas, né? No Meta, no próprio LinkedIn, no Google. Entender como é que você gera uma demanda alinhada com o ICP, que é a qualidade ou o perfil ideal do teu cliente, é muito importante. Porque assim, não adianta você contratar uma agência, uma pessoa para te ajudar, Luciano, se você não sabe o que você vai demandar ou cobrar dessa pessoa, né? Então é importante primeiro você entender como funciona isso, como você pode comprar e investir em compra de tráfego ou de geração de demanda para depois sim você contratar uma agência. Assim que a gente começou a Board Academy, eu tive experiência com 2 agências que acabaram não dando certo, né, porque não conseguiam entregar o ICP, o perfil ideal, e também a demanda que a gente precisava. E por isso que eu tive que montar um time interno. Então eu fui atrás de uma pessoa, desenvolvi, treinei essa pessoa. Essa pessoa também fez vários treinamentos fora daqui da Board Academy para entender o que a gente precisava, e aí sim
a gente já está 1 ano e pouquinho então com essa pessoa junto com o time. É o teu marketing, é isso? Isso, você marketing montou o próprio. marketing e você internalizou isso. Isso. Você compra mídia. Isso, a gente compra Você mídia planeja, direto, você faz o plano. todo O criativo é teu também? tudo. É tudo Criativo, dentro. copy, ou seja, tem uma agência de marketing interna com colaboradores da Board Academy que fazem isso altamente assim. E a gente mede tudo todo dia, mas assim no detalhe que você não imagina, porque qualquer coisa muda preço de tudo, de CPM, Sim. né? Por exemplo, a gente está em fase de pré-eleitoral. Então você entra no leilão com a compra de mídia. Então acaba ficando mais caro para todo mundo. Sim. A gente vai entrar agora na Black Friday. Aí em novembro é um mês pesado de compra de mídia, porque a gente sabe que disputa com grandes varejistas do Brasil que vão colocar caminhões de dinheiro lá. Então isso tudo a gente tem que ter um calendário, que eu chamo lá na Board Academy de OPCOM, Operações Comerciais, que a gente tem semana a semana, e aí eu trouxe isso muito lá do Walmart. O que a gente vai fazer nas 52 semanas do ano para ter uma boa performance de vendas. Uhum. Cara, numa coisa que é... Educação. Não, que não tem estoque, né, cara? Não tem Você estoque. não tem estoque. É. Você não tem estoque. Você vai lidar com... E aquela história... Tem uma inconstância no mercado brasileiro, econômica, política, atualmente judiciária, né? Sim, em todos tá vivendo aí. os segmentos. E que cada vez que o vento bate, pô, eu vou repensar tudo na minha vida, né? Sim. E não sei se eu vou investir em educação, eu vou investir em comida. Eu quero comer, vestir e morar, né? É o básico. Que é o básico, né? Então você está falando em planejar num ambiente como esse, que é um ambiente extremamente desafiador, né? Você tá indo bem, tá indo Sim, legal. sim. E qual é o projeto? O que vem pela frente? Bom, primeiro é o seguinte, nesse planejamento é óbvio, né, Luciano, que a gente tem que ter o tempo todo contramedidas, né? Antecipar essas contramedidas caso você sinta que o vento tá mudando, tá? Então a gente não trabalha, vamos ver o que dá. De jeito nenhum isso acontece, tá? Desde que a Board Academy nasceu, a gente entrega o resultado, as metas de venda, de faturamento todo santo mês. A gente está crescendo em torno de 320% ano a ano. Oh. O primeiro ano foi mais fácil porque a base era menor, só que agora a gente está subindo uma montanha importante, né? E para o próximo ano a gente já tem um planejamento estratégico, como eu falei, né? A visão 2030, mas a gente já tem um planejamento estratégico detalhado, semana a semana, produto a produto, do que a gente vai fazer cada uma das semanas de 2025. Então, isso dá para a gente uma visão, e para os colaboradores, os principais heads que a gente tem na nossa companhia, clareza da onde a gente quer, para onde a gente quer ir e de que forma a gente vai chegar lá, tá? Uhum. Então, assim, eu costumo falar para o meu time que, novamente, o resultado está dentro do espelho e não na janela. Se a gente quiser entregar, a gente vai conseguir entregar. E o mercado é muito grande, tem muita oportunidade. Então, assim, dá para fazer melhor. O que não tem jeito. Se você não se movimentar, o teu concorrente vai se movimentar. Por exemplo, há 2 anos atrás, a Board Academy tinha 8 concorrentes. Hoje são 36 concorrentes, 2 anos depois. Porque virou moda, né? Atuar no conselho, né? E até um cuidado que a gente tem que ter com isso para não cair em descrédito, né? Como outros setores que infelizmente nos últimos anos aí caíram muito em descrédito. Então, como é que a gente pode qualificar ainda mais, melhorar ainda mais o conteúdo que a gente passa para os nossos alunos, mas sabendo que é o seguinte, a gente tem um plano e a gente vai entregar o plano. Estou interessado, quero entrar. Vou acessar seu site e você vai provavelmente ter um menu de opções ali para mim. Você quer se formar Sim. conselheiro sênior? Eu não sei como é que você faz, como é que você divide Sim. ali, né? O que acontece? Legal, então você vai vou acessar assistir lá. aulas presenciais, como é que funciona? Legal, primeiro você vai acessar lá, você vai cair por um time de pré-vendas para olhar o teu perfil, tá? Novamente, o conselho, atuar como conselheiro não é para todo mundo, Sim. tá? Então, se você não tem o perfil, a gente vai falar isso para você. Falar, olha, nesse momento não né, a gente não entende que é uma fase da tua jornada. Você precisa ter mais experiência, buscar outros programas que não o programa de conselheiro. Então, primeiro é muito importante ter essa rodagem, essa bagagem, senão não faz sentido. Eu não posso vender para você uma coisa que não vai te entregar o que você quer no final. E a gente tem muito cuidado com isso, porque no final do dia, vender errado dá trabalho pra gente, Luciano. E vender bem, pelo contrário, a gente consegue atingir níveis e indicadores como o NPS de 92. 92, de 0 a 100, a gente sabe que é um excelente NPS e é o que a gente tem hoje na Board Academy. Então, primeiro... Você é capaz de recusar um Sim, aluno? a gente recusa. Sim. É melhor fazer isso.
É melhor porque lá na frente a gente vai ter um retrabalho com essa pessoa que compre um negócio que não vai transformar a vida dele. Bom, você olhou meu perfil e decidiu que eu sou Legal. A, B ou C. Sim. Tá, aí o que você vai falar pra mim? Ó, você é do B, vem pro B. O que Legal. acontece no B? Então, aí a gente tem 16 programas lá, que é a escada de produtos que a gente tem na Board Academy, e você, de acordo com o teu perfil, o nível de experiência que você tá, a gente vai te sugerir um desses degraus para você começar a tua jornada rumo ao conselho. E aí, partindo dali, você pode optar por programas online ao vivo ou programas presenciais na própria sede da Board Academy, que fica no Itaim Bibi. Que dura? Em torno de 40 horas, são 6 semanas. O nosso programa que é o nosso carro-chefe, o Big Mac da Board Academy, é o programa de formação e certificação de conselheiros, que hoje tem a duração de 40 horas e ao final então a gente tem uma simulação da reunião de conselho durante um dia inteiro. E eu saio de lá com o que na mão? Um Você sai certificado com um certificado de conselheiro, né? Ou seja, você está habilitado com as ferramentas e a tua caixa de ferramentas básica para atuar, saber qual é o papel do conselheiro no conselho. E aí eu vou me anunciar no mercado como Aí, sou um... Ou vou me associar a alguma Associação Brasileira dos Conselheiros? Normalmente isso funciona pouco. O que funciona mais, que aconteceu comigo, hoje eu atuo em 4 conselhos diferentes, 2 conselhos consultivos e 2 conselhos de administração, já explico a diferença. E esses conselhos só aconteceram porque eu fui atrás de empresários e falei, olha, o tamanho da tua empresa, você precisa de conselho. Você precisa de gestão, governança e conselho para levar a tua empresa para o futuro, senão você não vai conseguir. Você precisa fazer sucessão, por exemplo, passar para o teu filho, para a tua filha. Você precisa ter visão, planejamento estratégico, visão de longo prazo, e o conselho te ajuda nisso. Então, eu fui fazendo esse pitch com vários empresários, até que alguns me contrataram para estar no conselho deles. Você como pessoa física. Eu como pessoa física, então hoje tenho 4 contratos de conselheiro, 2 conselheiros consultivos e 2 conselhos de administração. Explica a diferença dos 2 conselhos. O conselho consultivo é aquele que tem menos responsabilidade. Tá? Parpite, dá parpite. Você escuta e dá um parpite. Pitaco, não. Dá um pitaco. Você dá um Pitaqueiro. pitaco. Não, na realidade tem a reputação, com certeza, do conselheiro, mas ele não tem aquilo que a gente chama que é a responsabilidade fiduciária. Ele não assina em nome da empresa. Diferente do conselho de administração, as principais empresas listadas por lei, existe uma lei 6404, que uma empresa listada na bolsa, ela precisa ter um conselho de administração, e esse conselho, ele é responsável, inclusive na pessoa física, né? Ele é responsável de maneira fiduciária. Ou seja, se a empresa cometer algum problema, um risco, alguma fraude, o conselho, ele é responsabilizado na pessoa física. Vamos lá, como é que eu acho você? Achei interessante, quero te procurar. Legal. Quero saber como é que as coisas funcionam aí. Melhor canal. Quero te achar, 2 canais, né? Tá. Como é que eu te acho como um provável cliente teu, ou seja, eu quero estudar na Board Academy. Ou como é que eu te acho, eu quero me abastecer de teus conselheiros? Legal. Primeiro, o melhor canal é o LinkedIn. Né? Então, Faria Souza no LinkedIn é um canal que a gente usa muito forte desde o início. Então, por lá a gente fala com os amigos, com os alunos. E uma vez que você me encontrar lá, certamente, a partir daquele momento, você vai ver aí muito movimento dos alunos da Board Academy. Então, o LinkedIn certamente é o melhor canal, e tem o próprio site aí, boardacademy.com.br. boardacademy.com.br. Tá no Insta também? Insta, boardacademy.com. Board Academy. @boardacademy.br nesse caso. E você sabe por que o nome Board Academy? Muita gente me pergunta isso, eu não me perguntou, mas eu vou falar rapidamente. Board Academy, eu sempre pensei o seguinte, olha que coisa interessante, né? A gente tem experiência lá no McDonald's, e tinha muito Mac como prefixo. Mac Chicken, Mac Fish, Mac não sei o quê. E eu falei, quando eu for criar a minha empresa, eu preciso ter um prefixo. E todos os programas que a gente tem na Board Academy hoje começam com Board. Então, Board Starter, Board Programming, Board Club. Então, isso acabou me trazendo. E Board, obviamente, remete diretamente ao conselho. Sim, bom. Excelente. É um nome excelente, né? Cara, muito legal. Eu não vejo outro caminho aí a não ser a questão da educação e aquilo que você falou logo no começo da nossa conversa aqui, né? Toda empresa tem que ter esse braço aí, cara, tem que ter. De educar, né? E você partiu para ser a coisa da educação. De certa forma é o que eu faço aqui também, sabe? Com podcast e tudo muito mais. Tempo, né? Aliás, como é que tá a relação com o podcast, cara? Com a gente aqui? Você falou que você contou uma história de você vindo de avião, não sei de onde,
se debulhando em lágrimas? Não, Como é que... olha, Luciano, primeiro, eu tenho certeza que você não tem noção de como você impacta as pessoas. Eu sou muito feliz de estar aqui hoje, sou uma pessoa realizada por estar do teu lado aqui hoje. A gente precisa te valorizar mais, você sabe disso, eu já te falei isso. Me lembro muito bem que eu estava voltando do México, estava na Latam, não, Aeroméxico, me lembro muito bem, Aeroméxico, primeira vez que eu voei de Aeroméxico, estava voltando de lá. E aí caí dentro de um episódio lá, aquele histórico, Bohemian Rhapsody, e tava me lembrando da minha avó e caí, e cara, eu comecei a chorar dentro do avião, literalmente, porque aquele episódio ele me marcou muito, e de lá pra cá não tem como não seguir semanalmente aqui os podcasts e todo o material que você divulga, né, compartilha, que tem aí uma profundidade, uma riqueza espetacular. Então ali me marcou muito. Então, novamente, obrigado aí pelo que você faz, cara. Eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente aqui sabe disso. Você está marcando uma geração, meu amigo. Vamos lá, né, cara? Como é que é? Outro dia eu escrevi, eu botei um programa, quando foi, acho que o dia de ontem. O dia de ontem que eu botei o programa, que eu falava exatamente isso. Falava, cara, tô por aqui, tá? Chegando num ponto que quando eu olhar para trás, falo o seguinte, pô, meu, valeu a pena, então... né? Construir um legado, está sendo feito aí. E bater um papo com gente como você faz parte do processo. Cara. Legal, obrigado novamente pelo convite. Valeu, tá? tamo junto aí. Valeu,